Nós começamos a falar, nas nossas duas aulas, nós começamos com a nossa introdução, e nós começamos lendo 1 João capítulo 4, versos 7 e 8, só para lembrar vocês, rapidinho. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque para você amar da maneira que Deus ama, você tem que conhecer a Deus. Porque senão é impossível você amar. É impossível você tentar ter um sentimento por uma outra pessoa, e dizer, não, eu estou amando na plenitude que Deus ama. E se naquela hora aquele camarada pisar no seu pé e o sentimento for embora? Nós temos que amar como Deus ama. E para isso, nós precisamos conhecer a Deus. Diga para o teu irmão, conheça a Deus. Isso. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós falamos, o primeiro ponto onde nós vimos Êxodo capítulo 20, você já pode abrir aí em Êxodo capítulo 20, que nós estamos falando sobre as 10 leis do amor, e nós estamos falando sobre qual é a revelação disso para nós nos dias de hoje. Nós vimos que o primeiro mandamento fala, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, ou seja, você não está mais na escravidão, diga amém. Amém. Aí verso 3 diz assim, não terás outros deuses diante de mim. E nós falamos sobre o quê? Sobre prioridade. Nós falamos que a primeira coisa que nós temos que entender sobre Deus é que Ele requer prioridade e primeiro lugar na nossa vida. Se Deus está em primeiro lugar, tudo anda corretamente. Se Deus está em primeiro lugar na nossa vida, tudo anda corretamente, porque é Ele quem guia, quem controla e quem dirige a nossa vida. Nós vimos isso na nossa aula passada. Hoje, nós vamos olhar para o segundo mandamento. E está lá, nós vamos ter que dividir entre uma primeira parte e uma segunda parte de Êxodo 20, verso 4 até o verso 6. Diz assim, verso 4, Êxodo 24. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Essa é a primeira parte desse verso que a gente vai compreender agora. Porque esse mandamento, gente, ele vai no coração do nosso relacionamento com Deus. Tudo que nós estamos falando do primeiro mandamento até o quarto mandamento, foca no nosso relacionamento com Deus. Eu me lembro que quando nós falamos sobre a revelação do amor, nós falamos que 40% de tudo aquilo que nós falamos que é a nossa vida cristã se resume em como nós gastamos esse tempo com Deus. São os primeiros 40%. Os outros 60% são a resposta daquilo que foi criado através do nosso relacionamento com Deus. Então aqui nessa primeira parte, no verso 4, esse mandamento vai no coração do nosso relacionamento com Deus. Então a questão do segundo mandamento aqui é como é que eu consigo perceber a Deus? Como é que eu consigo perceber onde Deus está? Será que o meu espírito está tão treinado ao ponto de dominar sobre a alma e aonde quer que eu esteja, eu consigo perceber a ação de Deus? Será que quando você está conversando com um amigo seu, no trabalho, uma pessoa crente, uma pessoa nascida de novo, ele fala algo e você consegue perceber que aquele é Deus? Porque em toda a nossa vida, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, nós estamos em contato com outras pessoas. E Deus usa as circunstâncias, Deus usa os seus embaixadores, Deus usa a palavra, e nós temos que estar treinados para ouvir a voz de Deus. Quantos aí conseguem dizer, olha, eu estou em treinamento e eu consigo ouvir a voz de Deus?
Mas será que você só consegue ouvir a voz de Deus quando você vem para a igreja? Porque a tradição, ela nos prende dessa maneira. Deus fala através dos ministros sacerdotes. Tanto que a Igreja Católica, ela fecha tudo no latim para ela ser detentora da verdade. E ela diz, não, nós interpretamos e nós falamos. Vocês ouvem, abaixam a cabeça, abanam a cabeça e dizem amém. Porque nós somos os detentores da verdade, estão com os sacerdotes, só os sacerdotes podem. Mas eles esqueceram que no Novo Testamento, nós também somos sacerdotes. Você e eu somos sacerdotes. E a pergunta é, como é que eu consigo perceber a Deus quando eu estou em casa, quando eu estou no meu trabalho, quando eu ando na rua, quando eu estou dirigindo o carro? Porque se você consegue perceber a Deus, se algo se manifestar que não for de Deus, você também consegue perceber. Se você está dirigindo o seu carro, na maior paz, ouvindo uma pregação, ou então ouvindo uma rádio, mas você está conectado com Deus, de repente vem alguma coisa, vem um camarada e te fecha. A sua resposta àquela circunstância é que vai dizer se você estava na tradição, ouvindo aquela rádio evangélica porque é tradição, ou se você estava completamente atento a Deus para aquilo que Ele queria fazer. Porque se você está atento a Deus e Deus está falando com você, quando vem a circunstância e tenta quebrar esse teu relacionamento com Deus, a sua resposta é diferente. É totalmente diferente, gente. Não é algo platônico, não é algo que nós estamos falando aqui, como é que eu posso ser perfeito? Jesus disse, sede perfeitos, como eu sou perfeito. Então toda vez que você imita a Jesus, como o homem totalmente Deus, totalmente ser humano, você está obedecendo ao Pai e você está andando numa avenida chamada perfeição. Perfeição. Como é que eu percebo a Deus? Então, uma pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: será que nós podemos usar imagens de esculturas para representar a Deus? É uma pergunta que a gente tem que fazer nesse mandamento. Será que eu posso usar algo terreno, feito por mãos humanas, para representar a Deus? Não. Sabe por quê? Porque Deus escolheu a mim e a você como seres vivos. Deus é um Deus vivo, você crê nisso? Então Ele precisa de seres vivos para o representar. Por isso que o mandamento é o seguinte: não usem coisas mortas, não. Você é o meu representante, você pega o bastão, você anuncia a verdade, você fala da palavra, e outras pessoas, mesmo na sua imperfeição, vão conseguir ouvir a voz da perfeição através de você. Através de você. Então, no primeiro mandamento, nós vimos que nós não podemos permitir que nada torne-se mais importante para nós do que Deus. Primeiro mandamento. O que é mais importante na sua vida? A coisa mais importante é Deus. É o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Mas nesse segundo mandamento, nós vamos aprender que nós não podemos reduzir Deus a nada que é físico. A nada que é físico. O nosso Deus é um Deus vivo. Portanto, a única coisa que pode representar a Deus são os seres vivos. Nós já falamos sobre isso. E veja bem, Deus deu a você o quê? Olha, habilidades criativas, habilidades de liderança, mentes que podem raciocinar, analisar, planejar e visualizar o futuro. Tudo isso para que você represente a Deus. Olha como é que Deus é maravilhoso. Capacidade para criar literatura, arte, música e poesia. Quantos aí gostam de poesia? Se você gosta de poesia, você pode expressar Deus através de poesia. Os salmos, olha para os salmos. É arte, é cultura do primeiro ao último. Do primeiro ao último. É literatura poética. Claro que existe aquele peso espiritual, mas a forma que Davi escolheu para escrever, a forma que Moisés, que Salomão, que Emã escolheram para escrever foi uma literatura poética.
Totalmente poética. Você tem capacidade para criar designs e para construir coisas. Você tem capacidade para organizar, administrar e supervisionar coisas e projetos. Por quê? Porque Deus colocou essa habilidade em você. Você foi criado para representar a Deus. Mas uma coisa interessante é que você tem que aprender que você não é Deus. Se você for olhar para Deus e você for ver os atributos de Deus, Deus é onipresente. Você é onipresente? Não. Né? Tem pessoa que diz, poxa, eu queria estar lá. Estarei lá em espírito. Mentira. É uma forma de ser espiritual para dizer, olha, eu queria estar lá, mas não vou. Mas estarei lá em pensamento. Não é a mesma coisa. Você não é onipresente. Você não é onisciente. Você não é onipotente. Isso daí são atributos de Deus. Mas Ele colocou em você a sua natureza, para que você seja a semelhança e a imagem dEle. Então Ele nos fez formas menores, como diz lá no Salmo 82, de Deus. Formas limitadas daquilo que Ele é. Por quê? Porque Ele espera que nós sejamos dependentes dEle. Quantos aí são dependentes de Deus? Totalmente dependentes de Deus. Então você está cumprindo parte do seu chamado. Deus espera que você seja a imagem e semelhança dEle. A Bíblia diz, e você sabe disso, que você tem toda a plenitude de Deus dentro de você. Mas da mesma forma, você é também dependente de Deus. Olha para Adão. Adão tinha a natureza de Deus, Adão tinha comunhão com Deus. Deus falou, o nome que você der para aquele bicho ali vai ser, deixa eu ver, hipopótamo, cavalo das águas, vai ser, pum. Deus deu autoridade para um homem. Mas de quem veio a autoridade de Adão? Veio de Deus. Então, para Adão exercer a autoridade, ele dependia totalmente de Deus. Totalmente. Com a queda do homem, o homem se torna independente, desconectado da fonte que o fazia dependente e suprido em todas as áreas. Então, para que nós possamos representar a Deus novamente, nós precisamos olhar para nós do ponto de vista original. Eu tenho a natureza de Deus e eu dependo dele. Será que a gente pode repetir isso nessa noite? Eu tenho a natureza de Deus e eu dependo dele. Mais uma vez, eu tenho a natureza de Deus e eu dependo dele. Mais uma vez, eu tenho a natureza de Deus e eu dependo dele. Não tem coisa melhor do que repetir a palavra, gente. Como é que você acha que você crescia entendendo quando você era criança? Repetindo o que o seu pai falava. Olha que bonitinho, está falando eu quero uma caixa de leite, não era, Aí você, gente, é igual quando eu fui para a África do Sul. Você chega lá e você às vezes não entende uma palavra, e você pede, pode repetir essa palavra? Legal. Mateus. Até que aquilo fique no seu subconsciente, daqui quando você fala, a sua pronúncia é totalmente correta. Quando nós confessamos a palavra, você está não somente confessando, você está mudando a sua atitude interior. E colocando toda a sua atitude interior em linha com a palavra. Eu tenho a natureza de Deus e eu dependo dele. Não sou independente de Deus. Para tudo que eu fizer, eu dependo de Deus. Para tudo que eu faço, eu dependo de Deus. Portanto, o que você vê, é o que você reproduz. A gente já está voltando agora para não fazer imagens. Aquilo que você vê é aquilo que você reproduz. Abra lá comigo no Salmo 115. Você também já conhece esse salmo, mas eu quero que você veja dessa perspectiva. Salmo 115. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Salmo 115. Diz assim, olha só como é que ele já começa. Não a nós, Senhor.
Olha a total dependência de Deus. Não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Ou seja, as nações não conseguiam ver onde estava o Deus desse povo. Eles procuravam, mas não encontravam. Onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obram de mãos de homens, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Por isso confessar é importante, você vai ver. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Gente, a produção dessa imagem aqui de Salmo 115 não é nada mais, nada menos do que uma representação da natureza desse próprio homem que faz. Esse homem que está fazendo essa imagem que tem olho, mas não vê, que tem ouvido e não ouve, que tem boca, mas que não sai som nenhum, é uma representação de si mesmo. Porque ele tem olho e não consegue ver as dimensões sobrenaturais. Ele tem ouvidos e não consegue perceber o som do céu. Ele tem boca, mas não consegue confessar vida. Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um Deus aqui que se assemelha mais ou menos comigo, e eu vou adorar a mim mesmo, porque eu sou totalmente independente de todas as coisas. Sabe como é que isso se chama? Humanismo. O homem é dependente de si, ele está sentado no próprio trono do seu coração, o homem é o centro de todas as coisas, então eu vou fazer um Deus aqui para eu adorar. Ele adora o próprio ego. A reprodução de imagens é a revelação de para onde estamos olhando. Então, para onde esses homens estão olhando? Para si mesmo. Sabe por quê? Porque eles já perderam o foco, gente. Toda vez que você tira o foco de Deus, você vai colocar o foco em si mesmo, porque a carne tende para o ego, para você mesmo. Aqui não está só falando de fazer imagens de escultura, está falando de você adorar você mesmo. Está falando de você tirar os olhos de Deus. O foco aqui é você tirar os olhos de Deus. E quando você tira os olhos de Deus, você começa a olhar para si mesmo, com concupiscência da carne, luxúria. Você começa a olhar para si mesmo, você começa a reproduzir, veja bem, reproduzir aquilo que está dentro de você. E se você não se enche da verdade, você fica oco por dentro. E aí você começa a fazer santinhos de barro. Você começa a reproduzir imagens que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, que têm boca, mas não falam. E esse Salmo 115, ele vai dizer que é justamente isso que está acontecendo. Eles estão adorando a si mesmo. Mas para quem que nós temos que olhar? Quem é o nosso alvo e modelo de todas as coisas? É Deus. Deus na pessoa do seu Filho amado Jesus. O amor de Deus revelado. Porque, gente, o amor, ele já tira de si o foco. Ele já tira de si o foco, ele foca na outra pessoa. Como é que você pode viver melhor? Eu vou te ajudar a viver melhor. Essa é a maior coisa que você numa empresa pode fazer, sabia? Ao invés de tentar ganhar a promoção, por que você não ajuda outra pessoa a ganhar uma promoção? Esse é o foco do amor, você sabia disso? Como é que eu posso te ajudar a você fazer o seu trabalho melhor? Olha só, eu ajudo você a fazer o seu trabalho melhor, depois eu ajudo você, depois eu ajudo você, depois eu ajudo você, depois eu ajudo você. Quando chega a minha hora, quantas pessoas eu tenho para me ajudar? Esse é o foco do amor. O foco do amor não é o quanto eu posso obter. Não, eu vou ajudar ela, depois eu vou ajudar a Regiane, depois eu vou ajudar o Rafa, porque sabe como é que é? No final, todo mundo vai me ajudar. E se ninguém te ajudar? O foco continua a fazer a mesma coisa que Deus mandou você fazer. Focar no amor, focar na outra pessoa,
focar no engrandecimento dos outros. Tirar os olhos de você mesmo. Quando você está com foco em Deus, você consegue perceber como é que o coração de Deus se move. Você consegue perceber que muitas vezes vai de encontro com as coisas do mundo. Se chocam. E aí, o que você vai decidir? Será que você vai decidir nas próprias forças? Será que você vai decidir no seu próprio entendimento? Ou será que você vai ficar com a maneira de Deus? João 14:9 diz assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Essa é a primeira parte. A primeira parte diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. A segunda parte desse mandamento, Êxodo 20, verso 5, vai dizer assim, abra lá comigo, vamos voltar lá em Êxodo. Você é o que você reproduz. Aliás, no grego a palavra para homem, anthropos, significa um que reflete o que vê. Tremendíssimo. Um que reflete o que vê. O homem foi feito para refletir. Nada origina do homem. Tudo origina de Deus. Ele é o sol, você é a lua. Já viu a lua? A lua quando está cheia, que ela está acesa, o brilho não vem dela. Mas você vê a lua iluminada. Hã? Quem é o astro maior dessa história? É o sol. Você foi feito para refletir. Você reflete. Você reflete a luz. As pessoas têm que ver, levanta e resplandece. Da onde é que vem essa luz? Vem de Deus. Vem de Deus e volta para Deus, e é para Deus, e é através de Deus. Nós refletimos. Verso 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Verso 6. E faço misericórdia até 1000 gerações. O foco aqui não está na maldição hereditária. Primeira geração, segunda geração, terceira geração. Meu Deus, vai até a 4ª geração. Mas olha o verso 6. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E faço misericórdia até 1000 gerações. 1000. Filho do teu filho, do teu filho, do filho, do filho, do filho, do filho. Está tudo abençoado. Está tudo abençoado. Nós vamos ver isso no 5º mandamento. Você como pai, você como mãe, você é um centro de distribuição de ensino para que a próxima geração adore a Deus. Essa bola está contigo. Esse filho que você tem não pertence a você, pertence a Deus. E você passa o que? Caráter. Você passa integridade. Você ensina a esse filho a adorar a Deus, a viver de maneira reta. Não vamos pular para o 5º, não, vamos voltar aqui para o 2º. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. 1000 é símbolo de eternidade. Um dia como 1000, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia, Isaías. Símbolo de eternidade. E faço misericórdia eternamente para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha como é que uma coisa se encaixa na outra. Não adora eles não, porque se você estiver fazendo essas imagens, olha o alerta de Deus, é porque você está adorando a si mesmo. Mas por que você não me adora? E essa adoração, gente, é baseada no nosso amor. É isso que o verso 6 está dizendo aqui.
eu faço misericórdia para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Como é que nós amamos a Deus? Como é que nós adoramos a Deus? Guardando os mandamentos de Deus. E eu já falei para você que guardar aqui não é somente guardar aqui, na cachola, é você praticar a verdade. Guardar o mandamento de Deus igual, olha a expressão, guardar o mandamento de Deus igual a praticar o mandamento ensinado. E nós temos o Espírito Santo, gente. Você tem o Espírito Santo. Vira para o teu irmão e fala, você tem o Espírito Santo, que te ensina. Quem está te ensinando aqui não sou eu. Porque se você estiver esperando alguma coisa de mim, você já perdeu. Porque quem ensina na realidade é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está falando com você aí. Se tudo que você quer é uma anotação na sua apostila, para você depois poder pregar para um outro lugar também, puxa, que legal, temos aqui mais algumas informações, né? Ou seja, estou enchendo minha cachola, você já perdeu o seu tempo, porque nós estamos sendo treinados aqui a ouvir o Espírito Santo. Eu não vou conseguir com o meu português falar tudo aquilo que eu quero. Mas palavras são veículos do Espírito. E ele vai fazer um download, ele vai fazer um unzip dentro de você, ele vai pegar um negócio assim, ele vai explodir dentro de você. Peraí, Espírito Santo. Não sei se você já percebeu isso, que às vezes você vai ler a Bíblia, é perigoso, ler a Bíblia antes de dormir. Se você está disposto, nem aquele, vou ler aqui o Salmo 117 porque ele é pequenininho, pum. Não, vou ler a palavra. E você começa a ler, vou ler aqui 15 minutos. Aí quando você lê, de repente explode o negócio. Aí você já pega a caneta e papel. Começa a anotar. Meia hora. Não, vou ler só mais um pouquinho aqui. Pá. Aí vai na internet e procura. Qual o significado dessa palavra? Caramba, não sabia que era isso. Pum, já buscou uma concordância bíblica. Aí já são 2 da manhã, 3 da manhã. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem está falando. É o Espírito Santo quem fala. Deus espera que aqueles que o adoram mostrem ou demonstrem o seu amor por Ele, guardando os seus mandamentos com o coração. Com o coração, porque Deus é Espírito, João 4:24. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Adoração, queridos, é amor pela verdade. Melhor adoração que você pode dar para Deus é o seu amor pela palavra. É a sua paixão pelas coisas de Deus. É você buscar e continuar a buscar a Deus. É conhecer e não achar que você já conhece. Porque senão cai na mesmice. É você conhecer e saber aqui dentro que ainda existe mais para conhecer de Deus. Por isso eu não preciso olhar para mim mesmo, porque a força da minha vida não vem de mim. Então, se a força não vem de mim, eu não vou criar nada que me represente. Eu vou ser a própria representação de quem Deus é, sem medo de ferir tradições e religiões e religiosidade. Eu sou o representante de Deus. Eu sou, você é representante de Deus. Mas ele fala, aqueles que me adoram, eles me amam. E são esses os que guardam os meus mandamentos. Então você não tem que adorar a própria visão que você tem. Isso é que Deus é e ponto final. Não. O nosso trabalho é conhecer a Ele, é buscá-lo. O trabalho dele é se revelar. Olha só que pique-esconde bonito. Você busca. E Ele não quer se esconder de você, Ele quer que você ache a Ele. Eu me lembro uma vez numa aula que eu tive na Rema. Um dia eu tenho isso no meu coração. Você vai conhecer esse pastor, Mark Hodgetts, que era o deão da Rema. Eu estou tentando convencer o chefe de que é bom a gente trazer esse camarada para cá. Acho que eu vou via Fragale, entendeu? Que Fragale conhece, eu vou via Fragale para falar com o chefe. Ele me contou uma vez, numa aula,
que ele falou que a nossa busca por Deus é igual a um coco, não é? Você tem um coco na praia. Quantos aí gostam de água de coco? Geladinho, mas a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o coco. Tem que subir na árvore lá, do jeito lá que eles sobem. Quem já subiu numa árvore para pegar coco? Não, também não. Por isso que o meu é meio desengonçado. Acho que eu não passei do primeiro. Você tem que subir. Pegou o coco, desceu, a água está lá dentro. E aí? Você tem que furar o coco, você tem que usar a ferramenta adequada para furar o coco. Mas a água está lá dentro. A água está lá dentro para quem? Para o macaquinho? É para você. É para você aquela água. Então Deus, Ele não se esconde de você. Deus, Ele te ama ao ponto de dizer, se você me buscar, você vai me conhecer. Mas você tem que me buscar, senão é muito fácil. O ser humano pecaminoso, o ser humano pecador, ele tem esse negócio da facilidade, tudo é o eu, tudo tem que vir fácil. Eu tenho que sentar, aí ele acha que a fé é você sentar e meditar na palavra e só dizer, isso aí, vai cair no meu colo, aquele trabalho maravilhoso, eu vou ganhar 10 mil, vou trabalhar 2 horas por dia, aleluia! Aí o camarada acha que é só eu. Aliás, a gente é uma geração do iPod, né? iPhone, iBook, tudo é eu. E Deus está falando, não, filho, o segundo mandamento está te mostrando que não é você, e se for você, você vai fazer imagens de escultura, e você vai fazer uma representação daquilo que você é, e aí você vai olhar para a imagem que não olha, e você vai começar a adorar aquilo ali, e quanto menos você vai ver, porque o Deus desse mundo já cegou. Se Ele já cegou os olhos, aquela imagem ali é uma representação. Deus está querendo ser achado por você. Deus está querendo ser achado por você. Nessa noite você tem que se abrir para que Deus invada o seu natural e mude as suas circunstâncias. O problema não está com Deus. Deus tem todas as respostas. Mas quando você se abrir, porque tem gente que fala, não é muito bem o meu tempo. Não tem problema, Deus continua lá, te esperando. A hora que você decidir, Ele vai mudar a sua circunstância e vai transformar a água no melhor vinho que existe nesse mundo. Poxa, você guardou o melhor vinho para depois, quando está todo mundo bêbado? O melhor vinho é para você que espera que fique até o final da festa. O melhor vinho. Nós temos que conhecer, e conhecimento e entendimento da verdade são essenciais. Conhecimento e entendimento da verdade são essenciais se nós quisermos adorar a Deus em espírito. Não dá para adorar a Deus em espírito sem verdade. Porque a base da nossa adoração é a verdade. Quando nós falamos sobre o reino de Deus, eu estava dando uma olhada, nós falamos que a base do reinado de Deus é a verdade. Deus reina através da verdade, gente. Deus não é um Deus injusto. A base do reino de Deus é a verdade. Abra lá comigo em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. Verso 18. 2 Pedro 3, 18. Antes, crescei na graça. Eu já falei aqui certas vezes com você que participa aqui da nossa igreja, que a graça não é somente aquele favorzinho que você recebe porque você é pecador, você não tem direito a nada, miserável. Então, puxa vida, Deus tem alguma coisa para você, um favor que você não... Não,
A graça é uma pessoa. A graça é uma pessoa. Você tem um favor porque você tem a pessoa. Você tem um favor de Deus porque você recebe a pessoa. Quando você recebe a pessoa, você automaticamente recebe o favor. A graça é a divina influência do Espírito Santo, te capacitando a você ser aquilo que pela sua própria força você não consegue ser. Paulo fala isso. Poxa, eu quero fazer um negócio, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Aí quando eu faço o mal lá, eu quero fazer o bem, quando eu faço o bem, eu quero fazer o mal, a minha vida está confusa. Ele está falando justamente de uma pessoa que não tinha graça. Uma vida confusa. Mas quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele nos direciona para Deus. Ele não precisa ficar falando toda vez, não adorarás as imagens, não adorarás as imagens. Porque quando Deus entra na história, Ele é o primeiro e Ele é o último. Ele é o princípio e o fim da tua vida. Quando você está estudando, o que você quer quando você está estudando? Aprender. E aí você vai e você gasta tempo, e você gasta mais tempo, e você gasta mais tempo, até o momento que você diz assim, me formei. Quantos aí se formaram, sei lá, em 1970, 1980? Ok, algumas pessoas. E 1990? 2000 e, sei lá, 10 não dá. 2010. Tem gente. E aí, você para de estudar. Me formei, parei de estudar. O que acontece? Você para no tempo. Porque Deus criou as coisas para serem contínuas. Até mesmo o conhecimento. Deus, Ele não se revela para você, olha, estou aqui, toda a minha plenitude é isso que eu sou. Você não ia aguentar, gente, a sua mente não iria aguentar. Por isso Deus tem que ser invisível. E habitar num lugar chamado eternidade. Porque a Bíblia diz que nem os mais altos céus conseguem conter a Deus. Salomão diz isso, olha, nem os mais altos céus conseguem te conter. Então ele vem se mostrando para você aos pouquinhos. E aí Pedro fala o seguinte, você tem que crescer nessa graça. Na divina influência do Espírito que te capacita a você compreender aquilo que pelos livros, aquilo que pelo livro, sozinho você não consegue. Sabe por que tem gente que lê a Bíblia? Quantos aqui entendem que isso aqui é a verdade? Que isso aqui é uma bomba na sua vida, que muda o seu destino. O pastor Hélio vira e mexe, ele fala, a Bíblia é Deus falando comigo. Mas se eu não souber ouvir e ser influenciado pela graça, você vai ler esse livro aqui como você lê Shakespeare, e você vai achar que é bonito, mas aquilo ali nunca vai mudar a sua vida, o seu destino. Então Pedro vira e fala assim, seja influenciado pela graça e cresça nessa influência. Você sabe que no mundo há várias vozes, nenhuma delas sem significado. Ou seja, o mundo está aí para te influenciar para você ir para o inferno. E qual é a obra do inferno? Roubar, matar e destruir. Aí vem Jesus e diz assim, mas eu já cancelei tudo isso. Eu já destruí as obras do diabo, as obras do inferno. Mas tem gente continuando sendo influenciado pelo imundo. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Lembra que eu falei dos filhos de Eli? Hofni e Finés, sacerdotes do Senhor, mas filhos de Belial. Eram homens que estavam dentro do templo, trabalhavam no templo, mas eram influenciados pelo mundo. Depois veio Samuel, os filhos de Samuel também se perderam. Aí veio o povo e diz assim, dá-nos reis, porque o mundo tem rei e o sistema deles funciona. Agora vocês, juízes, não está funcionando não. Aí Samuel fica, poxa vida, que droga, poxa, isso e aquilo. Aí Deus fala, ei, sai de cena. Para de olhar para você mesmo, porque eles estão rejeitando, não é a você. Não é os juízes, não são os homens, é a mim, porque eu sou o rei. Quando eles chegam para Gideão e falam, Gideão, pô, você é um camarada legal, você entende das coisas, governa sobre nós. Gideão fala, não.
Deus é o rei de vocês? Deus é o rei, lembra de Deus é o rei de vocês. Quem é o rei sobre a tua vida? Deus. Então ele tem que ser a sua influência. O seu marido tem que ser a sua influência, a sua esposa tem que ser a sua influência. Não o camarada do trabalho, não a mulher do trabalho. O seu marido e a sua esposa tem que ser a sua influência dentro de casa. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor. É muito legal que quando eles juntam Senhor e Salvador, a maioria das vezes ele coloca o Senhor primeiro. Aliás, eu não estou nem me lembrado de... Depois você, se você quiser checar, quando vem Senhor e Salvador, que Salvador está na frente. Porque ele é sempre Senhor primeiro. Ele é sempre Senhor. Ele precisa ser Senhor para que a salvação chegue para você. O veículo pelo qual Deus é o seu Salvador se chama senhorio de Cristo. Você não pode aceitar Jesus como Salvador e esperar lá no final obter a salvação se ele não for Senhor e dominador e influenciador da sua vida. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É legal aqui que ele inverte aqui, né? Porque Jesus significa Salvador e Cristo representa o senhorio. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Abra lá comigo em Provérbios, capítulo 2. Mais alguns minutinhos a gente já termina essa primeira parte. Provérbios, capítulo 2. Nossa, eu sinto o Espírito Santo aqui muito forte, gente. E sabe de uma coisa? Quando a gente prega, e a gente sente isso corporativamente, né? Não é porque o pregador é o suprassumo. É porque o Espírito Santo está falando e você está criando glória para ele. Você quem cria a glória. É você quem cria a glória. No Novo Testamento, no Velho Testamento, você via lá que eles botaram lá o fundamento, estava lá o tabernáculo, pum, veio a glória, e eles não... Veio de cima. Hoje quem é que contém glória? Somos nós. Nós é que produzimos glória. Se nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo, não é por causa de uma única pessoa. Nós somos um corpo. Não é uma pessoa que faz o trabalho. Nós somos um corpo. Diga para o teu irmão, nós somos um corpo. Um adendo de graça para você. Provérbios capítulo 2. Verso 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Olha só que busca intensa isso. Isso é frenético. Nossa, é uma coisa louca. Como só lê a Bíblia? Estuda de manhã, de tarde, de noite a Bíblia? Não, é que eu li Provérbios e entendi. Eu entendi que quanto mais eu busco, mais Deus se revela. Gente, eu não estou interessado naquilo que Deus pode me dar. Eu estou igual o pensamento do levita. Eu não tenho terra, não tenho nada. A minha recompensa é Deus. Eu não preciso ficar preocupado se eu vou ter dinheiro ou se eu não vou ter. Eu tenho Deus. Ele é o princípio de todas as coisas. Então eu não preciso adorar outras as coisas. Eu adoro a Deus, eu busco a Deus. Eu não dou para receber. Eu dou porque o Espírito de Deus está dentro de mim. Eu não posso fazer o contrário. Só que eu sei que se eu obedecer ao Espírito Santo, eu vou receber, porque o meu Deus é um Deus doador. Espírito Santo. Então, se você buscar, então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nós falamos na quinta-feira que Daniel, ele queria entender. Então o anjo veio para ele e trouxe entendimento. O que você tem buscado de Deus? Se é que você tem buscado a Deus.
Quando eu falo de buscar a Deus, eu estou falando em você buscar o interesse de Deus, o propósito de Deus, a visão de Deus. Não aquilo que Ele pode te dar, aquilo que Ele é. Porque é aquilo que Ele é que vai suprir as suas necessidades. Não aquilo que Ele pode te dar, gente. É aquilo que Deus é. É aquilo que Deus é que te faz feliz. É aquilo que Deus é que completa o vazio dentro de você. Que te faz adorar as outras coisas, buscar as outras coisas. É aquilo que Deus é para você. O que Deus é para você? Aqui começa a nossa vida cristã. Gente, aqui começa a nossa vida cristã. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Apenas aqueles que fazem aquilo o que aprendem são verdadeiros adoradores de Deus. Se você está com a sua apostila aí, mas marca essa frase. Aqueles que fazem aquilo que aprendem são verdadeiros adoradores de Deus. Eu vou ler só, tem aí na sua apostila na NVI, Romanos 2,13, para a gente já ir para a conclusão. Diz assim: porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. Não são os que ouvem. Muita gente entra aqui e ouve, concorda, é isso aí, Rafael, muito bom, está na palavra, já sei de tudo isso. O melhor está na prática, gente. O melhor do seu relacionamento com Deus não é ouvir e saber, é ouvir, saber e praticar e exercitar. É você saber que aquilo que Jesus fez com aquele homem, eu também posso fazer, e obras maiores ainda farás. Obras maiores, porque você é representante de Deus. Obedecer a Deus é adorar a Deus quando imitamos, pensamos e vivemos como Ele faz. É tornar-se como Ele internamente. É louvá-lo e honrá-lo com a nossa maneira de viver. Não imite nada que não tenha vida e poder. Paulo vira e fala o seguinte: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Cristo é a vida. Então, imita o meu procedimento, porque eu imito a vida, o caminho e a verdade. Será que você tem sido um representante de vida? Será que você tem sido um representante de vida? Paulo, olha só que interessante. Paulo e Pedro falam da idolatria da carne. Nós começamos falando sobre não adorar outros deuses, porque nós fomos no Salmo 115, que diz que eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca, mas não falam. E Paulo fala isso da idolatria da carne. Nós falamos que era justamente isso. Era um homem olhando para si e botando a representação daquilo que ele era. Era cego espiritualmente, não conseguia ouvir a voz de Deus e não conseguia nem mesmo confessar a palavra. E achava que isso era balela. E aí Paulo e Pedro vêm e falam que a idolatria da carne é o foco do ego. Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a vossa natureza carnal. Aí ele começa a dizer: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Sabe o que é a avareza? A avareza é o seguinte: quanto mais eu tenho, mais eu tenho. E menos você tem. O foco é em quem? É em mim. É o ego. Pedro fala o seguinte, 1 Pedro 4, 3 e 4, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Idolatria, o foco na carne.
E esse poder, gente, está na mão do diabo. Tudo que o diabo quer é te manter cego. Porque quanto mais cego você for, menos você vê a Deus. Quanto mais surdo você for, menos você ouve a Deus. Quanto mais mudo você for, menos você consegue confessar a verdade. E aí a única coisa que você tem para confessar é a mentira, é a pobreza, é a miséria, é a falta disso, é a falta daquilo, é a falta daquilo outro. Nós vivemos numa realidade diferente. Quantos aí podem dizer, eu vivo numa realidade diferente? Então, esse mandamento, o segundo mandamento, protege o nosso relacionamento com Deus. E nos mostra que Ele é bem maior do que qualquer coisa que podemos ver ou imaginar. Deus é.